Olá, paz do Senhor! Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Ainda continuando falando sobre Ruth, a Moabita que abandonou os seus deuses, o seu povo, a sua terra, para vir após Noemi, para estar com Deus de Noemi, com o povo de Noemi, na terra de Noemi. Vamos ler o capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei eu de buscar um lar para ti, para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, em cuja companhia das servas estivesse, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás, lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Tudo quanto tu me disseres, eu farei. Mais uma qualidade notável de Ruth, além de todo o seu comprometimento com Noemi, todo o seu amor, toda a sua dedicação, ela também respeitava os conselhos de Noemi, a voz de Noemi. Quantos nos dias de hoje, como jovens, têm dificuldades de ouvir os conselhos dos mais velhos, dos mais experientes? Mas essa jovem, que ainda era jovem, ela ouve os conselhos da sua sogra e ela diz: tudo o que disseres, eu farei, confiando na experiência, confiando na bondade de Noemi. Ela sabia que Noemi não iria dar-lhe um mau conselho. Aqui já é o final da colheita, e o final da colheita durou de abril a junho. E durante todos esses meses, diariamente, Ruth ia àquelas terras, Ruth ia àqueles campos para rebuscar as espigas. E Noemi observando diariamente a Ruth e perguntando como é que tinha sido. E todos os dias, com certeza, elas conversavam. Todos os dias, Ruth trazia informações como é que foi, como foi o tratamento. E de acordo com as informações que ela foi juntando, ela diz a Ruth: agora chegou o tempo de eu procurar um lar para ti. Ruth, talvez para ela, que era estrangeira, achasse estranho isso. Mas aos poucos ela foi entendendo os costumes de Israel. Aos poucos ela foi entendendo o cuidado de Deus para com o seu povo, para com o estrangeiro e para com o pobre. Deus é aquele que vê e sabe todas as coisas e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E não foi diferente na vida de Ruth. E de acordo com as informações que Ruth foi trazendo, Noemi tem um plano, bola um plano, e dá as instruções a Ruth, que diz: tudo que disseres eu farei. E do jeito que Noemi aconselhou, Ruth fez. Tomou um banho depois de um dia de trabalho, provavelmente estava suada, cansada, mas ela obedece a Noemi e ela toma um banho, unge, ou seja, coloca perfume, coloca um óleo ungido, um perfume, veste um melhor vestido e obedece a sua sogra e nas instruções que ela dá. E ela diz àquela jovem: você vai e você não se deixa conhecer, não se deixa ver por ninguém. E você fica como que escondida por um período. Quando Boaz já tiver comido, já tiver bebido, a Bíblia diz que ele já estava um pouco alegre e que ele adormecer. Você vai lá, descobre os pés, apenas os pés dele, e se deita próximo aos seus pés. Quando ele acordar, ele saberá o que fazer e ele dirá a você o que fazer.
Noemi conhecia os costumes. Ruth não conhecia. Talvez para Ruth tenha sido constrangedor. Talvez para Ruth tenha sido difícil aquela atitude. Mas ela obedeceu. Muitas vezes o Senhor nos dá instruções e direcionamentos que nós às vezes estranhamos. Mas obedeça. Obedeça, porque aquele que te mandar é fiel para cumprir o que ele te mandar fazer. E Ruth obedece totalmente os conselhos e instruções da sua sogra. E vai ali àquela eira, e quando o homem já está dormindo, ela vai, descobre os pés, deita-se próximo aos seus pés. Provavelmente Ruth não entendeu nada. O que significava aquilo? Mas aquilo em Israel tinha um grande significado. Aquilo significava que Ruth estava escolhendo Boaz como seu resgatador, como alguém que casaria com ela e lhe daria filhos no lugar do seu marido e daria continuidade ao nome do seu marido, ao nome da sua família. Mudaria a sua linhagem, daria continuidade, ela seria agora de fato alguém reconhecido em Israel. E esta moça faz exatamente tudo como a sua sogra lhe instruiu. E lá pela meia-noite, Boaz toma um susto, se acorda e vê aquela moça deitada aos seus pés. No escuro, ele não sabe quem é, e ele pergunta: quem está aí? E ela conta que é Ruth. E ela diz: sou eu, a nora de Noemi. Tu és o meu, estende a tua capa sobre mim. Quando ela diz isso, Boaz entende que ela está o escolhendo como seu resgatador. E Boaz fica muito feliz, porque ele diz: filha minha, tu não foste buscar abrigo entre os jovens, nem ricos, nem pobres, mas tu veio buscar a mim que já sou idoso. E ele fica feliz por aquela escolha. Mas ele, conhecedor e temente ao Senhor, conhecendo a lei do Senhor, nós precisamos conhecer a lei do Senhor, conhecer a sua palavra para saber exatamente como proceder. Boaz conhecia a palavra do Senhor, Boaz conhecia a lei do Senhor, Boaz sabia exatamente como proceder. E Boaz, conhecendo isso, ele diz: eu não sou o único resgatador. Tem um resgatador mais próximo de ti. Tem um parente mais próximo do que eu, que é para te resgatar. Está na fila, como se fosse o primeiro da fila, para te resgatar. Faça o seguinte: dorme mais aqui até que fique mais claro, e de madrugada você vai embora, para que ninguém perceba que você esteve aqui, para que não pensem mal, nem de ti e nem de mim. Mas antes de sair, ele pega a capa de Ruth e coloca 6 medidas de cevada e manda Ruth ir para sua casa e diz a ela que ele vai resolver a questão. Quando ela chega em casa ainda de madrugada, entra na cidade, chega em casa, Noemi ainda está esperando para saber o desfecho da história. E Noemi pergunta: como foi, filha minha? Me diz o que aconteceu. E ela conta tudo o que aconteceu. E tudo que Boaz lhe fez, lhe disse, lhe falou. E ainda diz: olha aqui, ele ainda nos deu essas medidas de cevada para que eu não voltasse com as minhas mãos vazias para casa. Noemi diz: fica aqui, filha minha. Não vai mais lá para os campos, fica aqui, porque até o final do dia esse homem terá resolvido essa questão. E Boaz vai até aquele parente que era o primeiro resgatador na fila para resgatar a Ruth e apresenta a questão àquele homem. Diz: olha, os campos de Noemi, as terras que eram de Noemi estão à venda e tu és o primeiro para comprar esses campos. Tu vais comprar os campos? O homem prontamente diz: as terras eu vou ficar com elas. Aí ele diz: também quem ficar com as terras precisa casar-se com Ruth, a sua nora, a moabita que veio com ela. Imediatamente o outro resgatador, que não tem nome, é chamado de fulano. O fulano lá disse o seguinte: não dá para mim. Fica aí, porque isso aí vai trazer confusão para mim. Não vou ficar. Para que isso fosse legitimado, para que isso fosse, todos soubessem que isso tinha acontecido. Boaz, conhecendo a lei, Boaz, conhecendo a palavra de Deus, ele pede que ele faça exatamente como a lei dizia. E o que a lei dizia? Que se você abrisse mão de um resgate,
você tiraria os seus sapatos, ficaria descalço, daria o seu sapato ao outro resgatador, diante dos anciãos, diante dos chefes daquela cidade, para que todos soubessem que esse negócio tinha sido feito, que esse acordo havia sido acordado. E aquele homem imediatamente tira os seus sapatos e dá os seus sapatos a Boaz, dizendo: eu abro mão das terras, abro mão deste casamento e passo para você a responsabilidade de ser esse resgatador. Boaz, então, já fica feliz, porque sabe que ele tem a possibilidade agora pela lei, pela palavra de Deus, ele está apto a resgatar a Ruth. E ele vai, resgata Ruth, compra as terras de Noemi, casa com Ruth, aleluia. Ruth alcança a benevolência do Senhor, porque naqueles tempos bíblicos, alcançar a benevolência do Senhor para uma mulher era gerar um filho. E Ruth gera um filho. E Ruth agora tem um filho chamado Jessé, que se tornará o pai de Davi, o maior rei de Israel de todos os tempos. Aleluia! O resgate de Ruth é completo. O resgate de Ruth é semelhante ao resgate de Jesus Cristo por mim e por você. Porque ele riscou a cédula que era contra mim e contra você, para que eu e você tivéssemos direito, aleluia, à vida eterna. A vida eterna. Ele pagou a dívida que era contra mim, contra você. Jesus é o nosso resgatador. Ele nos resgatou do pecado, das trevas e nos trouxe para o seu maravilhoso reino da luz. Aleluia! E Noemi, aquela mulher que chega em Belém, que diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque cheia eu parti e vazia eu estou voltando, e grande é a amargura da minha alma. Esta mulher, aleluia, agora é uma mulher feliz. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 4 de Ruth, no versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Essas mulheres da cidade já profetizam sobre a vida de Noemi e sobre a vida do menino que está nascendo. Que ele seja afamado, ou seja, que ele tenha nome. E os anciãos também já tinham profetizado sobre a vida de Boaz, que ele fosse próximo, que ele fosse reconhecido e que ele fosse, que Ruth na vida dele fosse como Lia e Raquel, que deram filhos a Jacó. Da mesma maneira, eles proferem uma bênção sobre a vida de Boaz. As mulheres também proferem uma bênção sobre a vida de Noemi e sobre a vida da criança que acabou de nascer. Tem muitas lições para nós, muitas lições nesse texto. E eu lhe dou um conselho: leia esse livro. São apenas 4 capítulos. Você lê numa sentada, porque é uma leitura agradável, gostosa de ler. Leia o livro de Ruth. E olhe para a bondade desta mulher. Olhe para a generosidade do coração de Ruth. E viva esses valores na sua vida. E tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua casa, a sua família e as suas atitudes. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe a sua família. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Espero que você tenha gostado desses vídeos sobre Ruth. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com alguém, comente, deixe um comentário, diga se você gostou, se foi útil para a sua vida. E que o Senhor lhe abençoe e te guarde em nome de Jesus.